Pessoal, então aqui ó, falamos lá de um pouco da máquina, né? Vamos falar agora um pouco do software aqui. No caso aqui a gente tem algumas informações que a gente consegue ver pelo browser do equipamento, tá? Então eu vim aqui ó, coloquei na barra de navegação aqui o IP da máquina, no meu caso aqui o 92.168.5634, que é o IP da máquina. Eu consigo todas as informações da máquina pelo browser da internet, aqui no Google Chrome mesmo. Olha lá, ó, 1,60 de material, a quantidade de tinta de cada tinta, eu consigo ver, ó, se eu vier aqui, ó, cartuchos de tinta. Lembra lá no painel da máquina, ó, eu também tenho aqui, ó, cabeçotes de impressão, ó, os cabeçotes, outros suprimentos, que é o cartucho de manutenção, a água, a condensação. Eu tenho tudo aqui, ó, qual é o substrato que está carregado, informações do substrato, a origem do substrato. Lembra lá, ó, eletrostático do Marcos. Opções de saída, o jeito que está o tipo de rolo carregado, de recolhimento. Então eu consigo ter algumas informações aqui da máquina, ok? É basicamente o painel da máquina, eu consigo ver direto pelo computador, ok? Software RIP. Qual que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando aquele que a Cerilon, que acompanha junto às máquinas que a Cerilon vende, que é o SAI, que é o Flex 2021, tá bom? Então eu tenho aqui o PM, que é o software de saída, e eu tenho o Flex, que é o FlexSign, que é o software de criação. Então tudo que eu tenho que criar camadas, criar tipos de impressão, eu coloco aqui e mando a impressão direta para cair no PM. Do PM eu dou saída para a máquina, tá bom? Então eu venho aqui, eu tenho alguns trabalhos já prontos aqui. Por exemplo, eu tenho esse trabalho, vamos pegar esse cara aqui, por exemplo. O que acontece aqui, galera? Ó, eu tenho duas artes. Eu tenho essa arte aqui e nessa parte do branco aqui, ó, que é vazado, eu consigo fazer uma cor spot, que a criação criou o mesmo arquivo de tamanhos iguais, porém esse aqui eu vou transferir o que é magenta, eu vou imprimir branco e o restante preto, que aí no final do vídeo lá a gente vai ver os modos de impressão, essa arte aqui já pronta, tá? Outra questão, outro modo aqui, né, é a cor em 3 camadas, aquele sanduíche que a gente falou no começo. Impressão antes, um chapado branco no meio e a outra impressão no outro lado, tá bom? O mesmo caso acontece aqui se eu quiser fazer 5 camadas. Eu tenho o frontal, eu tenho o branco, só que não preciso criar 2 quadrados pretos para fazer aquele blackout. É o próprio software na hora da saída que ele vai identificar que é 5 camadas. E esse aqui vai ser a minha parte frontal. Então eu tenho essa primeira parte que vai ficar por baixo e essa por cima. Ok? Vamos voltar. Aí como que eu faço? Eu dou a saída desse aqui primeiro, eu jogo aqui e dou um enviar para ele aparecer lá no PM, que é o de saída. No caso, ó, galera, eu vou colocar esse aqui, ó, e vou mostrar, a gente vai fazer a primeira impressão ali, que é 3 camadas. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, então tenho 7 cópias, isso aqui é uma arte. Tá vendo, ó? Eu tenho essa preto e branco que eu tenho aqui, essa negativa, né, que eu tenho aqui, que vai sair por cima. Esse fundo branco que vai sair no meio dessas duas impressões. E eu tenho essa colorida que vai sair por baixo. Então a máquina vai imprimir primeiro o colorido, após o branco e depois o negativo. Isso tudo não é imprimir tudo primeiro, após imprimir o outro ou outro. É tudo junto, tá, galera? A cabeça se divide e na mesma impressão saem as 3 camadas. Aqui eu faço toda a minha edição de imagem, o tamanho, a cópia, do jeito que for necessário a impressão, ok? E vou dar um enviar. Eu vou dar um ok aqui, certo? Onde está, e posso aqui ou arrastar aqui para cima na área de impressão, ou dar um enviar, tanto faz. Então eu vou dar um enviar aqui, ó.
Está calculando aqui, calculou, enviar. Processando, que aqui nesse quadradinho, o quadrante do meio aqui, ele ripou e agora está o processo de impressão. Ele vai sair do processando para imprimindo. Aí já vai chegar lá na máquina.